Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre um certo escalador de paredes. Falaremos sobre Homem-Aranha Entre Trovões. Pois é, esse livro aqui foi uma grata surpresa. Esse foi um dos meus livros favoritos do ano. Sim, este aqui eu favoritei. Ele é muito, mas muito bom. Me surpreende. Eu já imaginava que poderia ser bom, mas não imaginei. Mas não é que eu não imaginei, né? Foi assim, eu me surpreendi ainda mais. Imaginei que fosse ser bom, mas foi melhor. Olha, realmente é um baita de um livro. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa obra depois do seu like. Isso aí, comente, compartilhe. Isso ajuda muito aqui o canal. E, é claro, vai fazer com que o YouTube entregue mais vídeos para as outras pessoas, para que outros conheçam ainda mais esse universo nerd do canal. Então, bora pro vídeo! Então, galera, esse livro aqui, eu tava já de olho nele há um bom tempo. Ele foi lançado há muito tempo, essa história. Mas eu acabei não conseguindo comprar antes, aí foi passando o tempo, consegui comprá-lo. Se não me falha a memória, foi esse ano. Aí, fiquei pensando, quando é que eu vou ler? Aí foi passando o tempo, por que não botar para dezembro, né? Uma leitura mais rápida. Ele é um livro muito grosso, vocês podem ver aqui, tem 260 e poucas páginas, acho que 265, 264. Mas é um livro muito bom, porque aqui nós temos o Peter Parker já como Homem-Aranha estabelecido, tá? Ele já enfrentou diversos vilões, ele já passou pela fase dele de adolescente, ele já namorou a Gwen Stacy já morreu, o pai dela já morreu, o Capitão Stacy, o Duende Verde ainda está rondando por aí, ele já enfrentou o Morlun, que é um vilão dele da saga do J. Michael Straczynski, que é uma versão, já é uma saga mais nova, já pós anos 2000, se não me falha a memória, então já é bem mais recente. Então aqui a gente já tem um Homem-Aranha mais experiente. E ele já está casado com a Mary Jane. Então ele já é o Homem-Aranha marido. Ele não é mais o Homem-Aranha apenas namorado da Mary Jane. Ele já está casado, né? Então já tem uma vida um pouco mais estruturada. Ele não tem o melhor dos empregos, mas ele trabalha como um professor. Algo que particularmente o personagem já gostava de fazer, que era ensinar. Ele trabalha como professor numa escola e tem algumas cenas dele dando aula, conversando com seus alunos, algumas discussões até um tanto quanto filosóficas, né? Sobre quais são os limites da ciência, até onde se pode ir, o que é verdadeiramente, o que assim é eticamente correto, o que não é. Assim, é uma parte bem interessante. Poderia ter sido um pouco maçante, mas o autor, o Christopher Bennett, ele consegue colocar de maneira magistral esses aspectos. Apesar até mesmo de acontecer um choque de ciência, religião, ele não tende para um lado ou para o outro, sabe? Ele deixa assim meio que no meio termo ali, ele não entra em polêmicas, mas é bem legal o jeito como ele aborda as coisas. E, é claro, se é uma vida do Homem-Aranha, tem que ter uma certa tragédia, e acontecem tragédias nessa história, que eu vou te falar, é pesado assim na vida de um professor. Sinceramente é bem pesado, mas ainda mais pro Peter como Homem-Aranha. E isso vai ser um ponto muito importante na história. Vai ser um ponto muito focal nas atitudes do Peter. E tem momentos que você passa muita raiva, cara. Olha, tem umas partes ali que você passa raiva do Jameson. Sim, J. Jonah Jameson é um personagem extremamente recorrente nas histórias do Homem-Aranha.
Ele continua o mesmo chato que fica atacando o Homem-Aranha, tentando fazer ele parecer uma ameaça. Então, ele age ainda de maneira pior. Ele consegue descer um nível assim, brabo. Eu fiquei revoltadíssimo. Sinceramente, essa parte do livro eu fico revoltadíssimo com ele. Olha, o autor ele conseguiu, com palavras simples, sabe? Ele não tem não bota um linguajar muito rebuscado. Então é um linguajar bem atual, mas também não fica simplista demais. E ele consegue te deixar com muita raiva do Jameson. Você passa muita, mas muita raiva com esse personagem. Mas, é claro, apesar de tudo isso, a história ela realmente tem um bom desenvolvimento. O próprio Peter, ele tem que lidar com os problemas da vida, né? Ele já como personagem casado, como profissional, ele tá tendo que enfrentar vilões dele mais antigos também. E tem um mistério que, sinceramente, para mim foi um dos pontos fortes do livro. Esse mistério foi travado, né, foi mantido até quase 90% do livro. Eu sinceramente não consegui de maneira nenhuma descobrir quem era o verdadeiro vilão da história. Eu não conseguia. Sério. Não deu mesmo, não consegui. O que pra mim foi uma coisa muito boa, tá? Porque normalmente a gente acaba matando assim a charada de cara, às vezes o vilão já é apresentado de início. Mas nesse caso não. O autor, ele conseguiu segurar isso até tipo 45 do segundo tempo. Você realmente fica tentando descobrir quem é o vilão. E é aí que o Jameson entra de novo. Apesar dele ser esse safado, ele também é um ótimo jornalista. Ele resolve dar a cara a tapa, ele resolve voltar para as ruas para investigar o que está acontecendo. E foi com a ajuda dele que descobriu-se o que realmente aconteceu. Ele é uma peça fundamental para a história, ele é realmente muito importante, tanto na questão investigativa como até mesmo emocional do Homem-Aranha. Sim, tem um papel emocional nessa história para ele, sim. O que é bem curioso. Mas a história, além disso, tem um outro detalhe que sempre foi um problema para mim no universo de quadrinhos em geral, tá? Não só da Marvel. Existem só na cidade de Nova York ali, pelo menos uns 3, 4 grupos de personagens. De grupos, pelo menos 3. E de personagens avulsos, mais uns 4, por aí, assim, 4, 5. Isso porque eu tô jogando por baixo, tá? Porque a gente tem X-Men, Vingadores e Quarteto Fantástico. Os 3 atuam em Nova York. Tem suas bases em Nova York. Além disso, a gente tem Homem-Aranha, Demolidor, Justiceiro, acho que o próprio Luke Cage também é ali em Nova York. Então, são diversos personagens que, se acontece um problema em determinada parte da cidade, era para todos esses grupos convergirem para lá. Sabe? É algo que, pelo menos, eu acharia plausível. Porque é uma ameaça nível bairro. Beleza, às vezes não tem um cara só que está próximo vai resolver. Por exemplo, o Demolidor. Ou o Homem-Aranha, que geralmente é o cara que chega primeiro. Ele é sempre o cara que chega primeiro nas situações. E a gente tem o Quarteto Fantástico, que às vezes está em viagens extradimensionais, fora do planeta, mesma coisa dos Vingadores. Mas sempre tem um grupo de Vingadores que geralmente fica na base. Esse grupo poderia simplesmente ir lá ajudar. E nisso o autor, o Christopher, ele consegue colocar de maneira bem legal isso, os personagens para interagir. Claro, você não vê as conversas entre eles. Mas eles estão lá,
eles participam, eles têm a sua importância. Isso eu achei muito bom, eu achei bem legal, porque, na minha opinião, é algo que deveria acontecer mais vezes nos quadrinhos. Isso deveria acontecer realmente, porque o Homem-Aranha já teve diversas ameaças e grande parte das vezes nenhum herói de peso apareceu para ajudar ele. Às vezes só um ou outro da galeria de heróis ligados a ele. Mas você não vê os X-Men saindo de Westchester para ajudar ele. Ou até mesmo o Capitão América brotando do nada para ajudar o Homem-Aranha. Tipo, muito raro de acontecer. É muito raro. Não é que não tenha acontecido nunca, mas geralmente não é uma coisa tipo crossover mesmo. Você sabia que era um crossover. Mas fora isso, é muito difícil de desaparecerem. E aqui nós temos os Vingadores sendo mencionados, 2 membros do Quarteto Fantástico e a própria She-Hulk aparecendo para ajudar. Então, realmente foi algo que eu achei muito positivo também. Além, é claro, né, de ter algumas situações, algumas coisas que são realmente o Homem-Aranha. Tem partes aqui que realmente você não tem como dizer, não é um livro do Homem-Aranha. Isso aqui é muito Homem-Aranha. Eu só vou citar aqui um pequeno detalhe, tá? Uma pequena parte do livro que eu achei, tipo, muito Homem-Aranha mesmo. Abre aspas. Um homem pode perder, ele disse a si mesmo, como havia dito antes nos momentos em que mais precisava. Um homem pode ser derrotado. Não é uma desgraça desde que ele não desista. Tenho um trabalho a fazer e não vou desistir. Você vai me dizer que isso não é Homem-Aranha? Homem-Aranha é o cara da motivação. É o cara que tá sempre com um problema, tá sempre com uma dificuldade, mas ele não desiste. Apesar de tudo que acontece na vida dele de ruim, ele vai lá e continua. Ele tenta fazer o que é certo, apesar de todas as intempéries na vida dele. Ele está sempre ali para poder seguir em frente. Foi até um pouco do que a gente viu no filme do Homem-Aranha mais novo, né? Sem Volta para Casa, que sinceramente para mim foi o melhor da trilogia do Tom Holland. Eu espero que no próximo, que eu acredito que vai ter um 4º filme, eles consigam fazer uma pegada até melhor que essa. Mas, na minha opinião, esse aqui é um ótimo livro para até para quem não conhece muito de Homem-Aranha, né, só viu os filmes, por exemplo, querer pegar mais coisa dele, procurar mais livros, quadrinhos, porque realmente é muito, muito bom, cara. É fantástico esse livro. Eu recomendo fortemente que você leia, porque você não vai se arrepender. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui o que vocês acham das histórias do Homem-Aranha. Se vocês gostam de ler os livros, ler os quadrinhos em que ele aparece, ou se você só gosta de ver os filmes, me falem aí o que vocês gostam. Deixe aí o seu like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que isso ajuda muito aqui no crescimento do canal, beleza? A gente se vê em breve, um forte abraço para todos e boas leituras para todos nós. Valeu!